O presidente Trump finalmente declarou: boas notícias para todo mundo. Isso é notícia de última hora. Não sei se vocês estavam acompanhando ou não, mas acontece que a guerra no Irã, imagino, acabou de fato, porque o presidente Trump apareceu hoje e anunciou: missão cumprida. Ah, não. Ele não fez isso mesmo. Foi isso que ele publicou ontem. Missão cumprida. E ainda colocou ali uma referência ao que George W. Bush fez naquele fiasco em frente ao seu porta-aviões. E, por algum motivo, o presidente Trump achou que seria uma boa ideia. Não sei o que estava passando pela cabeça dele. Então vou ter que recorrer ao banco aqui e encontrar um especialista. Acontece que temos um aqui. Larry Johnson, analista da CIA. Larry, a camisa Johnson, que literalmente conhece tudo e todo mundo. Larry quer dizer bem-vindo ao programa. Mas afinal, que diabo está acontecendo com isso? WTH, man, what is going on with that? That was a bit of deja vu all over again. Foi um pouco de déjà vu tudo de novo. E só para contextualizar, quando George W. Bush pousou no USS Abraham Lincoln, que aparece ao fundo em maio de 2003, e disse missão cumprida, acabou tendo que engolir aquelas palavras. Isso não envelheceu bem. E agora está o Trump, com seus próprios problemas envolvendo o Abraham Lincoln. E sabe, eu interpretei aquela postagem talvez como um sinal de que ele está realmente procurando uma saída, porque recebemos alguns indícios do Paquistão. Pelo menos o ministro das Relações Exteriores paquistanês e Munir pareceram bastante otimistas depois de saírem de suas reuniões em Teherã esta semana, levando mensagens em nome de Trump, de que talvez haja um acordo sendo articulado. Agora, eu sei que a pessoa que apresentou essa informação estava muito otimista. Isso vai acontecer, eu não prenderia a respiração. Aí tá. Abraham Lincoln e aquele missão cumprida que não foi cumprida. Então vamos ver se Trump está criando algo parecido, sabe, um meme que vai ficar marcado para sempre. E eu pensei a mesma coisa quando vi isso pela primeira vez. Tirando o simples, não é possível. O próximo pensamento que me ocorreu foi: talvez isso esteja sendo montado para o plano de cair fora que a gente defende o tempo todo. Fingir que você quer ir embora. Se for esse o caso, tô pronto para aplaudir, dar aqueles aplausos discretos, ou seja lá o que for, e 2 polegares para cima, se isso nos tirar de lá. Nos tirar de lá de uma vez e assim por diante. Mas, como você disse, quero dizer, com algumas das outras coisas que estão acontecendo por aí, é difícil para mim ver como ele realmente vai conseguir chegar a esse ponto. Ou se vão deixá-lo fazer isso, se posso ir tão longe assim, por causa daqueles enormes falcões de guerra, mais aquele em Jerusalém. O que você acha? Sim, enquanto isso acontece, estão surgindo notícias de que o governo Trump vai à justiça para ver se pode usar uma lei do século XIX, do século XVIII, para apreender petroleiros iranianos em alto mar, confiscar a carga e tomá-la. Pirataria. Pirataria legalizada. Se fizerem isso, o Irã vai retaliar militarmente. Não acho que haja qualquer dúvida sobre isso. Então isso vai colocar toda a questão de volta no fogo alto, e qualquer esperança de um acordo pacífico vai se dissipar. Então, mais uma vez, saem sinais contraditórios do governo Trump. Acho que uma coisa que poderia estar levando eles a tentar chegar a um acordo sobre isso é a escassez de petróleo. E não é só isso, é a escassez de petróleo bruto ácido usado para produzir diesel e combustível de aviação. E eu não quero ouvir gente dizendo: você está se equivocando. Petróleo ácido poderia ser usado para isso. Sim, poderia. Mas 70% das nossas refinarias foram construídas para processar petróleo ácido. Então cale a boca, certo? Não estou interessado na sua opinião sobre isso. Tenho essa informação de fontes sólidas, de pessoas que realmente sabem do que estão falando. Temos uma escassez global de diesel e combustível de aviação. E agora, à luz da grande diplomacia de Trump com o Canadá, a partir da próxima terça-feira, vai parar de enviar 300 mil barris por dia para os Estados Unidos.
Agora isso vem por oleoduto. Os canadenses estão dizendo, é uma questão de manutenção. Desculpem, vamos ter uma interrupção no serviço. Bem, isso é uma quantidade significativa. São 7, 8% do que os Estados Unidos importam. Não temos de onde compensar isso. Então, o papel do petróleo pesado, que precisa ser produzido para o diesel, porque vejam os preços agora nos Estados Unidos. Na costa oeste, que é particularmente vulnerável nesse aspecto, eles subiram, em média, $2,35. O diesel já está acima de $6 o galão. Aqui na minha região, o último preço que vi foi $5,52 o galão. De novo, quando você passa de $3 para isso, sabe, um soco no estômago dos agricultores. Então o custo deles para operar os tratores aumenta. E para os caminhoneiros, também é um soco no estômago. E esses custos vão ser repassados. Sabe, se eles estão transportando um monte de alimentos no atacado para, digamos, o Walmart, certo? Esse preço precisa ser incluído em cada um desses produtos. Pode não ser um valor alto, mas vai continuar aumentando. E houve uma reportagem na segunda-feira, foi isso? Dizendo que o aeroporto de Buffalo ficou sem combustível de aviação. Então, as escassezes são reais, são de natureza global. E tudo chegou a um ponto crítico agora porque, sabe, nos primeiros, vamos chamar assim, 2 meses desta guerra, de março até abril, não tivemos uma escassez de petróleo porque os navios-tanque já estavam em alto mar. Eles tinham acabado de sair do Golfo Pérsico. Então levou até por volta de 5 ou 10 de abril para todos aqueles petroleiros chegarem ao destino e descarregarem. Portanto, em 5 e 10 de abril, ninguém estava, entre aspas, sem petróleo. Então os Estados Unidos, com Chris Wright como secretário de Energia, tomaram essa medida e disseram, certo, vamos começar a retirar petróleo da reserva estratégica de petróleo. Isso equivale a, sabe, digamos que você ganha $10.000 por mês e conseguiu juntar $60.000 em economias. Amanhã você chega ou fecharam a sua fábrica. Você perdeu o emprego. Não entra mais aqueles $10.000 por mês. O que você vai fazer? Bem, se continuar vivendo como vivia antes, vai começar a tirar esses $10.000 da sua conta de poupança. E isso dá para uns 6 meses. É exatamente isso que temos feito com a reserva estratégica de petróleo. Temos retirado o petróleo que não conseguimos repor. Mas quando ela cai para um certo nível, acabou. E isso aconteceu por volta do 1º de agosto, ou está acontecendo agora mesmo. É por isso que vimos Scott Bessent, esse gênio da economia, outro dia realmente confuso, dizendo, puxa, anunciamos essas sanções contra o Irã e não entendo por que o preço do petróleo está subindo. Bem, deixe-me explicar. Se você impõe novas sanções ao Irã e o Irã não consegue fornecer petróleo ao mercado, isso significa que a oferta de petróleo diminui. E quando há menos oferta de alguma coisa e existe demanda por ela, isso significa que o preço sobe. Você não saberia disso. Quer dizer, ninguém sabe esse tipo de coisa. Ele deve ter dormido durante aquela aula introdutória de economia. Agora veja, ele não é tão estúpido assim. Eu conheço alguém que teve contato com ele e lidou com ele ao longo dos anos, lá nos tempos de Wall Street. Acho que ele está fingindo ser estúpido. Agora ele pode realmente estar envolvido em um plano mais elaborado para derrubar o dólar. É aí que a coisa fica realmente interessante. À primeira vista parece loucura. Mas, diante de todas as evidências e do fato de que ele não é burro, isso abre a porta para que você realmente tenha que considerar essas possibilidades, porque as coisas simplesmente não estão batendo da forma como estamos vendo. Certo, sim, ele é. E eu ouvi isso, vi isso em outros setores. O comentário é que agora o ouro, quando você olha para o balanço dos Estados Unidos, quero dizer, Trump acrescentou $3,8 trilhões à dívida dos Estados Unidos.
Na verdade, agora são 3,9 trilhões. Nessa semana, quando ele assumiu o cargo, em 20 de janeiro de 2025, a dívida estava em 36,2 trilhões de dólares. Hoje está em 40,1 trilhões. Então, em apenas uma mamana, acrescentamos 100 bilhões de dólares em dívida adicional nos últimos 7 dias. Nesse ritmo, em 10 semanas, há 41 trilhões de dólares. We're going to be up to 41 trillion. So they need somehow to reset this debt. Então eles precisam de alguma forma redefinir essa dívida. E uma maneira de fazer isso é reprecificar o ouro que os Estados Unidos supostamente têm em Fort Knox, que está cotado a 35 dólares por onça. Com o que ele está fazendo, se quiser chamar assim, de desconstrução do dólar, o ouro vai subir muito. E aí, se o ouro chegar a 5 mil dólares por onça, em vez de 35 dólares por onça, de repente você reprecifica a dívida dos Estados Unidos com base nisso e a dívida cai. Então eu não sei o que ele está tramando, mas algumas pessoas... Há uma mulher chamada Leah, do The Leah Files, no Substack, e ela escreveu um bom artigo sobre o assassino de moedas Scott Bessent. About the currency killer Scott Bessent. As pessoas podem ir lá conferir isso. Vamos dar uma olhada. A gente poderia passar o dia todo nisso, mas eu quero mudar para outra coisa que acho que talvez seja mais importante aprofundar hoje, algo que as pessoas precisam entender sobre o que está acontecendo. E isso foi motivado por ontem. Houve um anúncio de que o diretor da CIA, Ratcliffe, fez uma visita improvisada a Moscou, algo que na verdade mostramos ao vivo aqui no nosso programa. Meio que pegou todos nós de surpresa. Um enorme avião de transporte C-17 voando sobre Moscou em plena luz do dia. Então, não é algo que você realmente vai esconder. Obrigado, Gary. Isso é algo que vai chamar muita atenção, especialmente em um país que não vê C-17s voando por cima pouco antes de pousarem ali. E claro, isso gerou todo tipo de especulação imediata sobre o que pode estar acontecendo, e assim por diante. Deixa eu mostrar aqui um pouco do entendimento convencional. Este é Michael Clark, da Sky News. Ele tinha o seguinte a dizer. Quero dizer, se fosse sobre a Ucrânia, Jared Kushner e Steve Witkoff estariam lá. Narishkin e John Ratcliffe, acho que provavelmente estavam falando sobre o Irã, porque Scott Bessent deixou muito claro que não haverá exceções para um Estado que viole sanções. Então ele disse, nós os americanos, vamos aplicar sanções secundárias contra vocês se violarem nossas sanções ao Irã. Sabemos que os russos ajudam os iranianos o tempo todo, e provavelmente o que o diretor da CIA estava dizendo ao seu homólogo era, olhe, sabemos que vocês fazem isso. Aqui estão as provas. Sabemos que vocês fazem aquilo. Aqui estão as provas. Parem com isso. Estamos falando sério quando dizemos que vamos aplicar sanções contra vocês. Então, meu palpite é que ele esteve lá por algumas horas para alertar seu homólogo de que sabemos o que vocês fazem. Então, parem. Tá, eu realmente não compro essa ideia. Isso é só uma ligação telefônica. Podemos dizer isso, e vai ser ignorado porque já estamos sob sanções. Então, o que mais isso vai fazer? Acho que precisa ser outra coisa. O que você acha? Eu acho que, se Ratcliffe fosse dizer algo assim aos russos, eles estariam fazendo isso. Estariam dizendo, sério? Sério? Vocês querem seguir por esse caminho? Então vamos falar sobre quem está fazendo o que e apoiando quem, certo? E vocês vão nos sancionar? Sabem, nós não precisamos de porcaria nenhuma que vocês, os Estados Unidos, produzam ou exportem. E certamente não precisamos dos seus dólares, certo? Já vocês precisam de nós. Precisam do nosso fertilizante. Precisam do nosso combustível nuclear. Só para começar. Então, sabem, se querem jogar esse jogo, não vão gostar de como isso vai terminar. Então é assim que se diz isso. Michael Clark está, sabem, tentando ao máximo encontrar uma explicação, embora seja uma explicação fraca. Aí vem a alegação. Ah, não. Ele foi lá para alertar os russos. É melhor vocês não invadirem a Polônia, senão...
E é tipo, sabe, como diabos os russos vão levar as tropas deles até lá? Sabe, no momento não temos nenhuma imagem de satélite mostrando que eles estejam concentrando forças na fronteira entre a Polônia e Belarus. Então, do que ele está falando? Sabe, por que a Rússia invadiria a Polônia? Ah, porque os russos querem ver qual seria a resposta da OTAN. Isso é como dizer, ei, vamos cutucar o urso adormecido e ver se ele fica irritado. Só garanta que você esteja com seus tênis de corrida para talvez conseguir correr mais rápido do que ele quando estiver fugindo de um urso furioso. Então isso não faz sentido. Sabe, a ideia de que eles estavam tentando pedir ajuda russa com o Irã para abrir o Estreito de Hormuz é possível. Mas, de novo, por que você precisa voar até lá? E por que num C-17? Esse é o enigma. E você mencionou, Steve, a observação do Jeremy de que talvez fosse para buscar alguns corpos americanos. Sabe, é possível, muito possível, que agentes da CIA tenham sido mortos durante os ataques da Rússia na Ucrânia e que ele tenha realmente recuperado os corpos. Então, talvez, sabe, ele estivesse voltando para levá-los de volta. Mas eles não vão voltar da maneira normal, para a base aérea de Dover, com toda a pompa e circunstância. Porque o diretor da CIA tem pelo menos um Gulfstream. Eu me esqueço do avião específico. Ele tem pelo menos 2 aviões diferentes. Um amigo meu da CIA era oficial de logística e ficou responsável por isso durante um tempo, sabe, quando o Panera ficava indo e voltando para a Califórnia todo fim de semana. Então, por que eles não usaram o avião do diretor da CIA? Alguns diziam, bom, talvez porque aquele avião tivesse a bordo um pacote especial de comunicações. E eu pensava, os agentes da CIA, quer dizer, o diretor da CIA, o avião do diretor, tem esse tipo de equipamento, tem todos os recursos de comunicação. Sim. Então, sabe, não temos uma boa explicação. Eu pensei, será que ele simplesmente precisava transportar os próprios veículos porque não confiava na frota da Embaixada dos Estados Unidos? Sim, isso também é possível. Mas sabe, o que você mencionou, Steve, a observação do Jeremy, acho que o Steve pode estar no caminho certo. Pode ter sido algo assim, porque esse tipo de aeronave tem autonomia e espaço para transportar os caixões de alguns agentes de inteligência americanos mortos. Sim, acho que está bem claro que ele estava entregando alguma coisa, ou buscando alguma coisa, ou possivelmente até uma combinação das duas coisas. Provavelmente vamos saber disso no futuro. Mas quanto à ida dele, o Kremlin tentou minimizar isso. A Casa Branca também minimizou. Ninguém está realmente falando. Há muitos rumores. Literalmente, eles vão em todas as direções. Mas parece que havia algum motivo para Radcliffe querer ir até lá. Não acho que tenha sido para entregar um aviso. Eu simplesmente descarto essa possibilidade, porque a Rússia vai simplesmente fazer o que você acabou de sugerir ali com os óculos. Então, se não foi por causa de um aviso, talvez tenha sido para implorar. Talvez para pedir que eles não façam alguma coisa. E uma das minhas teorias de trabalho é que tem surgido declarações cada vez mais belicosas de Sergei Lavrov e de outros altos líderes russos. Eles estão ficando cada vez mais irritados com a Grã-Bretanha por fornecer mísseis Storm Shadow à Ucrânia. E eu vou falar de algumas dessas coisas daqui a pouco, mas Maria Zakharova disse algo hoje que, até onde eu sei, foi sem precedentes. Eu nunca tinha ouvido esse alerta específico. Vou chegar a isso em um minuto. Mas, antes de mais nada, vamos ver em que ponto essa guerra está, o que pode ter levado Ratcliffe a sentir que precisávamos tentar fazer esse alerta, ou esse apelo, como eu chamei. E vamos analisar Viktor Bout, um ex-traficante de armas, que mantém relações próximas com membros de alto escalão do governo russo. A avaliação dele sobre a situação da guerra é bastante sombria. Não resta energia. A Rússia continuará bloqueando os portos do Mar Negro e deixará o Ocidente desperdiçar suas últimas tentativas de conseguir o dinheiro. Eles estão prometendo demais à Ucrânia.
Precisam sair pedindo esse dinheiro emprestado pelo mundo todo para comprar o armamento enviado à Ucrânia, enquanto negligenciam sua própria assistência social, saúde e educação. Essa é uma receita para o desastre no futuro da Europa. Espero que haja algumas cabeças sensatas na União Europeia que tentem encontrar uma saída honrosa desse conflito muito em breve. Bem, ele é claro, é russo. Ele vê as coisas pela perspectiva russa, defende o lado russo. E como vemos do lado americano, as pessoas muitas vezes geralmente estão completamente desconectadas da realidade. Como você avaliaria a análise dele sobre em que ponto a guerra na Ucrânia está, em comparação com a realidade? Bem, primeiro, eu conheço o Victor. Passei algum tempo com ele em Moscou. Na verdade, ele é um Saluki. Você sabe o que é um Saluki? É o mascote da Universidade do Sul de Illinois. Então ele ficou preso no sul de Illinois por cerca de 20 anos. Na verdade, ficou lá tanto tempo que brincava dizendo que os netos dos guardas que o vigiavam naquele período estavam começando a trabalhar lá. Então ele achava que ficaria lá por um longo tempo. Olha, ele é um observador perspicaz. Não é apenas alguém dando uma opinião. Ele sabe analisar as questões com seriedade, e eu daria muito peso ao que ele tinha a dizer. Mas até que ponto você dá crédito ao que ele disse? Ele está retratando com precisão a situação da Europa e o motivo pelo qual são necessárias cabeças sensatas para chegar a esse tipo de solução. Sim, claro, absolutamente. A paciência da Rússia, especialmente com a Grã-Bretanha, está se esgotando. E eu não descartaria a possibilidade de a Rússia lançar um míssil russo contra uma fábrica britânica de munições, onde estão sendo produzidos drones ou mísseis que causam vítimas entre civis russos. Neste momento, a Rússia parece satisfeita em destruir toda a infraestrutura dentro da Ucrânia, em lugares como Kiev e outras grandes cidades do oeste da Ucrânia. Mas, quando isso se esgotar, eles podem muito bem voltar sua atenção para o lado europeu dessa questão. Então, acho que isso deve ser levado a sério. Bem, ele fez mais um comentário que eu achei importante repassar. E não foi apenas uma avaliação do que está acontecendo no terreno. Ele disse que a guerra basicamente já está perdida, com uma ressalva importante no final. Eles sabem que a Ucrânia, na etapa final da guerra contra a infraestrutura, quando os russos, como nosso presidente mencionou, abriram uma caixa de Pandora, então o inverno está chegando. Não há interceptadores disponíveis para defender a capital ucraniana. E só mediante um acordo especial, a Rússia permitiu que os ucranianos comemorassem o Dia da Independência, em 24 de agosto, sem ataques russos. Então, do ponto de vista militar, esse conflito já está perdido. A Ucrânia tem apenas duas opções. Ou vai assinar um acordo de paz adequado, no qual ainda haja certos compromissos que a Rússia aceitaria, ou vai assinar uma rendição total. Se não no próximo mês, então antes do Ano Novo. Muita gente tem dito, e eu sou uma dessas pessoas, que o exército ucraniano poderia ter entrado em colapso já no verão passado, talvez até antes. Isso não aconteceu. Eles continuam resistindo. Mas aqui ele diz que possivelmente até o fim deste ano, ou haverá um acordo para a capitulação do lado ucraniano, ou eles acabarão sendo obrigados a assinar um documento de rendição. Ele está exagerando? O que você acha? Não, eu não acho que ele esteja, porque veja o que vimos acontecer nas últimas 6 semanas. Uma mudança clara nas táticas russas e no aparente objetivo estratégico. Primeiro, o fechamento completo do Mar Negro para navios que entram e saem de Odessa e de outros portos ucranianos. Isso já teve um impacto direto nos mercados internacionais de trigo. O preço dos contratos futuros de trigo subiu muito, subiu significativamente e não está caindo porque o trigo não está saindo da Ucrânia.
E a Ucrânia, embora estejam prevendo agora que até 50% da safra, e pode ser muito mais do que isso, tenha sido perdida. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a Rússia, diariamente, com exceção do dia 24, sabe, deram a eles um dia de folga. Só tem devastado fábricas, centros de logística, centros de comando militar, tudo que tenha ligação com os militares ucranianos. E deixe-me acrescentar, isso remete à questão do Ratcliffe. Talvez uma das razões pelas quais Ratcliffe foi até lá, e a mensagem que ele levou, tenha sido dizer aos russos: certo, agora estamos encerrando nossas operações de inteligência na Ucrânia. Porque na segunda-feira, dia 24, durante aquela celebração do Dia da Independência, os Estados Unidos não enviaram nenhum representante, nós ficamos de fora. E Evan Leon estava lá. Andy Bingham, o novo primeiro-ministro britânico, substituto de Keir Starmer, estava lá. Não sei se Macron conseguiu ir, mas outros europeus estavam lá. Representados. Os Estados Unidos não estavam. Isso estava passando uma mensagem. Então você tem uma combinação. Não sei se aquilo foi uma troca ou não, mas foi uma pessoa que eu reparei que estava lá. Sim, mas não em uma função oficial do governo. Ninguém no governo nesse momento. Isso mesmo. Ninguém, especialmente o Departamento de Defesa. Sabe, se você tivesse dito, se o Elbridge Colby tivesse aparecido, tudo bem. Isso teria mostrado, tudo bem, estamos com vocês. Então sim, Elbridge Colby foi à Europa, só não foi para lá. Vamos ver isso daqui a pouco. Quero destacar que você voltou a mencionar a questão da visita de Ratcliffe. Alguns sugeriram, e eu conversei com uma fonte específica que você conhece, que ele basicamente esteve lá implorando para que a Rússia não escalasse a situação e aparentemente prometendo fazer algumas coisas para amenizar as tensões, para que a Rússia não continuasse irritada. Se foi isso que aconteceu, então há um problema sério, porque você mencionou Andy Burnham. No dia seguinte, e isso é crucial, depois daquela visita, Andy Burnham foi hoje à Ucrânia e fez esta declaração. Volodymyr agora pediu que compartilhemos nossa tecnologia Storm Shadow para que a Ucrânia possa desenvolver essas capacidades por conta própria. Tenho o prazer de confirmar hoje que aprovei esse pedido e que as indústrias britânica e francesa agora trabalharão com a Ucrânia para avançar essa capacidade. Se foi isso que Ratcliffe fez, se ele estava basicamente implorando a Rússia e dizendo, ei, vamos parar de fazer isso, então ficou exposto que ele era, e por extensão, o presidente Trump também era, literalmente impotente. Por quê? Se no dia seguinte o Reino Unido e a França dizem que vão fazer mais ataques com mísseis de longo alcance contra a Rússia, que tipo de reação você espera que os russos tenham? Eles vão fazê-los pagar um preço. Eles não podem continuar fazendo isso e matando civis russos sem nenhuma consequência. É por isso que esta guerra ainda tem potencial para se espalhar além das fronteiras da Ucrânia e envolver a Europa. O problema é que a Europa não está nem perto de estar preparada, nem tem condições ou capacidade de sustentar qualquer tipo de conflito com a Rússia. Mas isso certamente criaria uma crise financeira, abalaria os mercados e acabar causando danos significativos. Trump está falando sobre o Irã nesse momento. Certo, vamos falar disso. Isso não significa que terminamos com os militares, mas terminamos. É ótimo, está aberto, como vocês sabem. O Estreito de Hormuz está aberto. Nós temos o controle e temos o bloqueio. O Irã não está recebendo nada. Nada está passando. Nenhum navio conseguiu passar. Então, você é para Putin ou ia aceitar isso? Bem, depende. Até agora, acho que a Rússia tem se comportado muito bem em relação ao Estreito de Hormuz. E vocês precisam entender, para tudo que eles fazem, nós também fazemos. Sabe, alguém estava falando sobre a China? E a China?
Ouvimos dizer que eles estão espionando. Nós também os espionamos. É assim que as coisas. Bom, quem disse que eu não vou? Você disse, por que não? Quer dizer, quem disse que eu não vou? Você não sabe se eu estou fazendo isso? Bom, eu não preciso anunciar tudo, preciso? Sobre o Irã, não há muito o que dizer. Não queremos falar com eles. Não estamos buscando uma reunião nem nada do tipo. About Iran? There's not a lot to speak to. We don't want to speak to them. We're not looking to meet or anything. The strait is open. We're taking a lot of boats. O estreito está aberto. Estamos levando muitos navios. Milhões e milhões de barris de petróleo saem do estreito todos os dias. Outros países reconhecem isso. De vez em quando, eles disparam alguns tiros, sabe? Eles dão alguns tiros. Nós limpamos completamente o estreito de... Temos os melhores caça-minas do mundo, os caça-minas submarinos, e limpamos completamente o estreito das minas. E estamos observando muito de perto, por meio da força espacial, que é uma das minhas coisas, uma das muitas coisas minhas. Mas estamos observando. Vemos cada centímetro do estreito. E se algum barco entra com uma mina, nós vemos e o eliminamos. Eliminamos 2 deles. Obrigado. Então vou pro Texas. Thank you. So I'll be going to Texas. Certo, sim, isso está bom. Mas foi ele quem tocou no assunto. Ele está delirando. Quer dizer, ele disse que eram simplesmente mentindo. E vamos dar uma olhada em um desses casos. De novo, o petróleo está simplesmente saindo pelo Estreito de Hormuz. Isso é de hoje de manhã. Volume diário estimado nas últimas 48 horas. Até acho que 9 da manhã de hoje, estavam saindo de 1,5 milhão a 2,5 milhões de barris por dia, o que representa uma queda de cerca de 80 a 85% em relação ao volume normal. O estreito definitivamente não está aberto, e grande parte disso está passando com a permissão do lado iraniano. Então, não acho que estejamos tão confiantes quanto ele está dizendo. Sim, quero dizer, isso simplesmente não é verdade. O Irã está permitindo que o Iraque escoe petróleo e suspeito que esse petróleo esteja indo para a China. Mas antes de 28 de fevereiro, saíam em média 20 milhões de barris por dia pelo Estreito de Hormuz. Vamos supor que o estreito estivesse aberto. Não está. E que os navios varredores de minas dos Estados Unidos estivessem lá? Não estão. Quero dizer, essa é outra mentira. Mas, mesmo que o estreito estivesse totalmente aberto hoje, os danos físicos causados aos terminais de petróleo na Arábia Saudita, Bahrein, Kuwait, Catar e Emirados Árabes Unidos são significativos. É muito questionável se eles sequer conseguirão produzir 10 milhões de barris por dia. Então o Iraque está em grande parte intacto, assim como o Irã. Mas os outros países do Golfo não tanto. Então, mais uma vez, enquanto Trump persistir com esse tipo de discurso delirante, isso não muda a realidade econômica do que está acontecendo no Ocidente. E todo esse papo otimista de que temos muito petróleo, veja o que as refinarias não estão recebendo. E isso também tem implicações globais, até além dos Estados Unidos, onde outros estão em situação muito pior do que nós. Deixe-me voltar ao ponto em que estávamos há um segundo, porque eu mostrei a vocês há pouco Victor Bout dizendo que espera que haja algumas cabeças sensatas no Ocidente para tentar evitar uma catástrofe. Na verdade, ele estava defendendo algo que acabaria com a guerra, interromperia o sofrimento na Ucrânia e cessaria os danos à Europa Ocidental. Ironicamente, se os europeus ocidentais o escutassem, seria do interesse deles fazer isso, porque ele não está falando como algum herói conquistador, dizendo sim, Putin deveria tomar tudo. Ele está dizendo, eis uma forma de acabar com isso. Mas se não acabarmos, ele disse, então haverá um documento de rendição emitido. É até onde a Rússia vai. Agora, aparentemente, Andy Burnham não é essa voz tão sensata, porque ele estava dizendo junto com a França, vamos fazer ainda mais, ignorando o que quer que a Rússia possa ter dito. Então eu perguntei a você há pouco, qual você acha que seria a resposta russa? Você deu a sua opinião.
E parece que você acertou em cheio, porque Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, disse o seguinte, e para mim, esta é a primeira vez que isso foi tão explícito. Nós alertamos repetidamente que a resposta aos ataques ucranianos com armas britânicas em território russo poderia atingir quaisquer instalações e equipamentos militares britânicos, seja na Ucrânia ou em outros lugares. Os responsáveis por crimes de guerra, inclusive os cometidos contra a população civil do nosso país, serão punidos de acordo com suas ações. Então ela está dizendo até mesmo, veja, e em outra parte daquela entrevista, que podemos atacar alvos militares britânicos fora da região aqui. Na semana passada, houve alguns comentários em que Putin e Lavrov, nas últimas semanas, fizeram declarações bastante agressivas em relação ao Reino Unido, mas pareciam insinuar navios britânicos ou algo assim no Pacífico. Agora estão falando de instalações militares britânicas fora da Ucrânia. Dunumat serente o esse webrois. 100%. As Ray McGovern always said. 100%. Sabe, como Ray McGovern sempre dizia, e eu aprendi a prestar atenção no Ray, se você quer saber o que os russos vão fazer, ouça o que eles dizem. Eles não são enroladores. Não ficam, sabe, dizendo coisas absurdas só por dizer. E eles são muito, muito sérios. Quando te dão um aviso, pode apostar. Eles falam sério. Putin está sob muita pressão. Eu ainda não consegui entender a lógica do Ocidente porque eles continuam insistindo na ideia de que, se simplesmente nos livrarmos do Putin, nossos problemas acabam. E é como se eu dissesse, pessoal, porque são quase todos homens, vocês têm algumas mulheres ali, como Victoria Nuland. Mas vamos dizer a eles, se vocês acham que se livrar do Putin vai resolver o problema, isso só vai criar novos problemas para vocês. Porque o substituto mais provável, alguém como Medvedev, seria muito menos paciente, muito mais, digamos, emocional, e reagiria aos ataques contra civis russos. Mas o próprio Putin, vocês sabem, está farto disso. E é por isso que vocês viram o sinal verde. Tomar Odessa, fechar Odessa, afundar navios que tentam entrar em Odessa, destruir prédios, depósitos, fábricas, sede após sede em Kiev e em outros locais. Então, numa roça onde está também renova, esse Ocidente simplesmente se recusa a guerrear em Rio. E sabe, a outra coisa que os europeus estão se recusando a reconhecer é que se você está sequer pensando em entrar na possibilidade de haver um conflito entre a Rússia e a OTAN, acho que há gente demais, Larry, que pensa que essa expressão, artigo 5, é como um escudo mágico ou feijões mágicos. Tipo, pronto, é uma carta para sair da prisão sem pagar nada. Porque se for esse o caso, se tivermos o artigo 5, então vamos simplesmente conseguir, desculpe, sem as coisas eu tô ao fundo, não consigo parar. Sorry, I've got something ringing in the background. I cannot stop. If we do that in the back, se fizermos isso nos bastidores, podemos fazer qualquer coisa com a Rússia, porque eles nunca fariam isso aqui. Mas veja, a Rússia não está de olho especificamente no artigo 5. Eles estão de olho em outras coisas. Talvez nossos amigos europeus queiram ler a Associated Press, porque estão vendo que os estoques de mísseis Patriot dos Estados Unidos na Europa estão abaixo do nível crítico por causa da guerra no Irã. As Forças Armadas dos Estados Unidos estão enfrentando uma escassez crítica, em grande parte devido à guerra no Irã. A autoridade da OTAN confirmou os baixos estoques de Patriots entre as forças americanas e da OTAN na Europa, no caso de um ataque com mísseis balísticos contra, por exemplo, um quartel-general militar ou uma usina elétrica. A OTAN poderia ficar numa situação parecida com a da Ucrânia, sem Patriots, e ser forçada, abre aspas, levar soco atrás de soco na boca. Sabe, não há apoio aqui. Quer dizer, acho que já falamos sobre isso antes. Segundo muitos relatos, temos cerca de 5% das capacidades de defesa aérea de que precisamos. E isso supondo que elas sequer funcionem.
E acho que nós dois sabemos que a realidade é muito pior do que pensamos. Mas mesmo assim, simplesmente não temos isso. Por que você sequer fingiria mexer só nas bordas, se sabe que caso aconteça o pior e a Rússia faça o que disse que faria, estaremos indefesos? Sim, sim, não. É uma completa falta de planejamento. Então quero voltar aos dias que antecederam a invasão do Iraque. Você se lembra do tipo de planejamento que fez com sua equipe em termos do que seria necessário para sua unidade específica? E você não estava pensando apenas do que vamos precisar amanhã, do que vamos precisar daqui a 2 dias. Tenho certeza de que você deu ordem sobre o que cada um deveria ter. Talvez 3 ou 4 dias de rações, munição e água no mínimo. Porque dentro desse planejamento, você prevê que será reabastecido em algum momento. Você calcula qual é a quantidade máxima de munição que talvez tenha de gastar. Qual é o pior cenário? Você passou por todo esse planejamento. Eles não estão fazendo isso. Não estão fazendo isso agora em relação ao Irã. Não fizeram esse tipo de planejamento. E é como se dissessem, sabe, vamos lançar e eles vão desmoronar. Só que, sabe, ninguém perguntou na época quantos mísseis balísticos o Irã consegue disparar. Agora, no fim, e eu sei que algumas estimativas de inteligência, mesmo naquela época, apontavam que eles tinham algo como 3.000. Certo, o que sabemos sobre as capacidades do Patriot? Sabemos que se houver um míssil balístico chegando, você vai ter de disparar no mínimo 2, talvez mais, mas considere pelo menos 2 Patriots por míssil. Então, é só fazer as contas. Certo, eles receberam 3.000. Nós precisamos estar preparados com pelo menos 6.000 mísseis Patriot. Com licença. Sim, Sr. Johnson, o que foi? De 2015 até o fim de 2025, nós só fabricamos 4.420 mísseis Patriot. De onde vamos tirar os outros 1.600? Não faça perguntas difíceis. Então, logo de cara, já começamos em falta, por causa de um planejamento básico que eles não fizeram. Quer dizer, isso é enlouquecedor, porque não é como se essas pessoas tivessem deficiência mental e fossem incapazes de pensar, mas elas são preguiçosas e negligentes, com certeza. Há muitos outros adjetivos pejorativos que poderíamos usar, mas que eu provavelmente não deveria dizer no ar. Mas vamos analisar isso. Mísseis são uma coisa. Só os mísseis de defesa aérea, por si só, já são um grande motivo para nem pensar em entrar numa guerra convencional com a Rússia. Isso sem falar na probabilidade óbvia, ou na grande possibilidade, de uma troca de armas nucleares com o Estado que possui armas nucleares. Só isso também deveria impedir qualquer possibilidade. Mas nisso também não somos inteligentes. Só que há outra questão. Mencionamos Elbridge Colby mais cedo hoje. Ele não estava em Kiev, mas estava na Europa. Foi a Bruxelas para falar na sede da OTAN. E estava conversando com Mark Rutte, secretário-geral da OTAN, que na coletiva de imprensa mais cedo hoje está tentando maquiar um porco e fazer parecer que, ei, nós adoramos o senhor, presidente Trump. E não deixe a OTAN. Vocês vão se deparar com a OTAN 3.0. E é basicamente assim que todos nós a chamamos agora, porque essa definição foi muito bem colocada. É uma Europa mais forte, e um Canadá mais forte, em uma OTAN mais forte. E isso está acontecendo. Quando se olha para 2025, foram 139 bilhões de dólares a mais gastos em defesa por Canadá e países europeus, em comparação com os anos anteriores. E isso continua. Ainda há muito mais a ser feito. Nós vamos chegar lá. Quando se olha para as capacidades, a notícia também é boa. E quando se trata das posições de liderança dentro da OTAN, aconteceu o mesmo. Depois tivemos a visita, em junho, do secretário Hegseth. E ele disse, olha, precisamos avaliar constantemente qual é a melhor presença dos Estados Unidos na Europa, considerando o ambiente de segurança. E ele disse, vamos consultar nossos aliados. É exatamente isso que vocês têm feito.
with our allies. This is exactly what you have been doing. Yeah, he's talking about that new footprint. That footprint means Sim, ele está falando dessa nova presença. Essa presença significa uma presença menor. E nós queremos voltar. Então, nessa questão toda de que falamos há pouco, existe um artigo 5 mágico que sim, vai impedir a Rússia de avançar. Quero dizer, a Rússia pode ler as notícias. Eles assistem a programas de televisão como este e veem que as chances de os Estados Unidos entrarem numa guerra em larga escala com a Rússia por causa da Ucrânia, o que poderia se tornar nuclear, são limitadas. E nós não temos forças convencionais. Estamos espalhados aos 4 ventos. Estamos ficando sem tudo no Oriente Médio, contra um inimigo comparativamente minúsculo. Quero dizer, para onde isso está indo? E por que não estamos vendo essas coisas óbvias, Larry? why are we not seeing these obvious things, Larry? Yeah, well, again, when you've got É bem, de novo, quando você tem, em tese, o secretário de Defesa, ou agora, secretário da Guerra, ele deveria ser uma voz importante para ajudar a definir esse tipo de visão estratégica. Ou ter um assessor de segurança nacional que tivesse alguma noção de visão estratégica. Mas temos um circo entre Marco Rubio e Hegseth, ou como continuam chamando ele, Hogsbraith. Esses caras não sabem nem soletrar estratégia. E certamente não estão olhando para isso em termos do que vai ser melhor para os Estados Unidos. O horizonte de tempo é muito, muito curto. Então, vendo Elbridge Colby, ele pelo menos tem a reputação de ser um pensador. Eu questionaria o quão sólido ele é como pensador. Ele escreveu, porque basicamente tem defendido o seguinte: temos que lutar contra a China, vamos desmantelar a Rússia, colocar a Rússia do nosso lado e então partir para cima da China. Sabe, eu chamo isso de algo mais parecido com bajulação ao establishment, do qual ele é um exemplo clássico. O avô dele, Bill Colby, que eu conheci, Colby foi falar para minha turma, meu Deus, há 36 anos. Então o Colby foi, sabe, de certa forma abençoado pelo nome e aceito por causa do avô e do pai antes dele. Grandfather and father before him, none of these people are really. Mas sabe, nenhuma dessas pessoas está realmente olhando de forma realista para como o mundo está mudando de fato, tanto do ponto de vista financeiro para os Estados Unidos, quanto em termos do nosso potencial econômico ou da nossa capacidade de produzir sistemas de armas para sustentar uma guerra moderna. O que esta guerra na Ucrânia revelou é o que se conhece como falta de profundidade estratégica. Os Estados Unidos não têm a cadeia de suprimentos, nem a capacidade industrial para produzir armas que estão sendo consumidas no campo de batalha e repô-las em tempo hábil. E não se trata apenas de repô-las, mas também de expandir a produção. E quero dizer, de novo, só isso. O fato de não termos essa capacidade levaria pessoas racionais a dizer, seja lá o que eu queira, seja lá que mundo eu gostaria de criar, eu não posso. Eu gostaria de ter uma Ferrari. Seria muito legal. Olho para minha conta bancária. Eu posso pagar um Toyota. Então posso querer a Ferrari o dia inteiro. Eu simplesmente não tenho dinheiro para ela, então não vou comprá-la. Mas estamos tentando dizer não. Não importa o que diz a minha conta bancária. Eu quero isso. E aí você entra num caminho em que tenta gastar com coisas que vão destruir o resto da sua vida. Porque financeiramente você não pode pagar por elas. Aí você não consegue mais pagar sua hipoteca, sua comida ou qualquer outra coisa e assim por diante. Uma coisa é quando se trata de um indivíduo. Mas quando você vê todo esse coletivo de pessoas, será possível que exista simplesmente essa miopia, essa cegueira que está afligindo todo o núcleo podre das nossas elites? Ou quero dizer, preciso fazer a pergunta, será que há algo mais acontecendo? Sim. Bem, acho que explico grande parte disso assim. As pessoas se concentram em um alvo. Sabe, pela sua experiência com tiro, quando as pessoas se deparam com uma ameaça, elas tendem a se focarem nessa ameaça a ter a visão estreitada. Então surge a visão de túnel. Ocorre o que se chama de exclusão auditiva. Você deixa de ouvir os sons que vêm ao seu redor. E todo o seu foco muda.
Então, há uma tendência de as pessoas ficarem tão concentradas em temos que apoiar a Ucrânia para derrotar a Rússia, que é só nisso que elas se concentram, sem recuar e olhar para dizer, certo, nós realmente temos os recursos para fazer isso? Nós realmente precisamos olhar para o quadro geral? Do we actually have, to take the big picture look? And there's nobody to my what appears to be. E ninguém, pelo que me parece, pelo que consigo avaliar, ninguém está assumindo esse papel em toda a administração Trump. Ou se está sendo silenciado e deixado de lado. Isso está acontecendo. No quadro mais amplo, será que há algo em curso para destruir o dólar americano e, assim, redefinir a economia dos Estados Unidos? Há fortes indícios de que isso pode, de fato, estar em curso. Então vamos ver se é esse o caso. Mas neste momento, acho que os russos ficaram, digamos, agradavelmente surpresos com o quanto os Estados Unidos são fracos, com o quão limitada é a capacidade da nossa indústria de defesa e com o quanto somos restritos em termos do que conseguimos produzir e reabastecer por causa da nossa dependência das cadeias de suprimento chinesas para minerais de terras raras. Certo. Sim, isso. Você já mencionou isso antes. Esse é outro grande sinal de alerta que temos. E sabe, seja falando do Vance, do Hegseth, do Mark Rutte ou do Andy Burnham, todos esses líderes basicamente subordinados, inclusive os da Europa, porque todos estão de certa forma subordinados aos Estados Unidos, que estão no topo da OTAN. No fim das contas, tudo se resume à liderança. E você mencionou mais cedo, nesta transmissão, que o Canadá talvez esteja interrompendo parte do fornecimento do nosso petróleo, do petróleo pesado de que precisamos aqui, como resultado de muitos desses problemas de tarifas comerciais que voltamos a enfrentar. Alguns deles, literalmente, não têm ligação com nada. É como se estivéssemos irritando até mesmo as pessoas, nossos vizinhos de porta ao lado, de quem precisamos para nos ajudar. E quando você olha para o cara que está no topo, tem que perguntar como ele está liderando para tentar resolver esses problemas. É assim que ele está fazendo isso. Então, este é o Lago Ontário, no Canadá e nos Estados Unidos. Mas vamos fazer uma pequena mudança. Vamos chamá-lo de algo diferente de Lago Ontário. Vamos chamá-lo de Lago América. E tudo que é preciso é uma boa caneta e um pouco de inteligência. Então, Lago Ontário. Isso acabou. Lago Ontário, América. Então agora temos um lago. E agora temos um golfo, porque temos o Golfo da América. Agora temos o Lago América, sem o da. Muito obrigado a todos. Aproveitem o Lago América. Então, é Lago Ontário no Brasil. So this is Lake Ontario in Canada. Pelo menos ele nos falou sobre a palavra de. Então esse foi o serviço público que ele prestou. Ah, qual é? Quero dizer, o que dá para tirar disso? I'm literally exhausted. Sim, eu estou literalmente exausto com as palhaçadas dele, com seu comportamento infantil. Ele não é uma pessoa séria, mas está causando danos sérios, muito sérios, aos Estados Unidos, tanto na área da segurança nacional quanto na economia. Ele realmente se transformou em um grande perigo para este país. E é chocante de verdade que ele tenha enganado tanta gente, fazendo acreditar que iria, entre aspas, se concentrar em tornar a América grande novamente. Em vez de perceberem o que ele pode fazer para isolar a América e transformá-la em motivo de chacota. Então mudar Ontário para a América faz o quê? Nada. É só mais um probleminha do ego dele. Sabe, a boa notícia é que originalmente ele tinha pegado um globo com o marcador dele e fizeram ele guardar esse globo. Depois deram a ele um mapinha. Então, graças a Deus, ele não estava com o globo na frente dele. É por isso que sou grato. Eu não ouvi essa parte. Então isso deixa tudo ainda mais absurdo. Se derem um desses para ele, talvez ele consiga recriar aquela cena que Charlie Chaplin fez quando estava vestido de Hitler. Ele tem aquele balão enorme que representa o mundo e faz uma dança coreografada com ele, chutando-o. Esse é o tipo de absurdo que estamos vendo com Trump.
É, se isso não é um filme. Esse é o problema. Coisa séria. Bom, escute, temos o que temos. E se nada mais, não nos deixamos intimidar, nem comprometer ao levar a verdade às pessoas. Assim, diferente do que elas recebem filtrado pela mídia tradicional, elas têm a situação real, sem enrolação, para saberem o que esperar. E não vamos ficar chocados com isso, mesmo que não gostemos de algumas partes. E agradecemos muito por você ter vindo e feito isso hoje, Larry. Obrigado. Obrigado, Dani. Says Braddock. E como lembrete, acesse sonar21.com, onde você pode ver mais do Larry. Não precisa esperar por ele aqui, e nós sempre acompanhamos isso e tiramos proveito. Muito obrigado, e esperamos ver vocês hoje à tarde. Teremos outro Larry, o Coronel Larry Wilkerson, no nosso programa pela primeira vez hoje. Será às 3 da tarde, então daqui a pouco mais de 1 hora. Estamos realmente ansiosos para tê-lo no programa hoje. Vejo vocês então no Daniel Davis Deep Dive. We'll see you then on the Daniel Davis Deep Dive.